a gente continuar na função executiva. Depois eu mostro ele aqui para vocês. Ele pesa 1,5 kg e mais bolinha, mais petitica. Então, vamos lá. O que acontece? Essa não é a aula de vocês, é uma aula da pós, mas eu vou mostrar o caso gay. Ah, não tem ele aqui também? Esse aqui é a aula de vocês. Eu achei que era outro. O que acontece com as síndromes executivas? Eu achei que era da pós, né? Não. O que acontece com as síndromes executivas, então? A gente estava estudando o caso Gake, né, do Phyllis Gake, que é exatamente um rapaz que mudou seu comportamento completamente após uma lesão frontal. Nessa região pré-frontal, ele acabou perdendo a iniciativa, a desinibição, ele mudou completamente o seu comportamento, a sua personalidade. Então, o que acontece quando eu tenho uma síndrome executiva? Eu tenho uma lesão nessa região pré-frontal, pode ser por um acidente vascular cerebral, pode ser por um tumor, né? A pessoa perde a questão da atenção sustentada, dificuldade de iniciar tarefas, que é a questão da iniciação, dificuldade de alternar uma tarefa para outra, né? Ver o que é mais relevante, o que é prioridade. Dificuldade de planejar, categorizar, problemas de sequência cronológica, essa pessoa acaba perdendo essa capacidade de manter uma sequência lógica para a realização de uma atividade eficaz. Ecopraxia, ela fica dando eco, copiando o movimento do outro, ou ecolalia, copiando a fala do outro, dando eco, né? Dificuldade em tomar decisões, de realizar atividades que requerem atenção, de identificar e corrigir erros. Opa, errei, né? Desculpa, não foi assim, o seu jeito é melhor que o meu. Quem tem uma síndrome executiva não consegue fazer isso. E a alteração da personalidade, passa a ser uma pessoa desinibida, infantilizada, dependente, às vezes agressiva e baixo limiar à frustração. Eu queria abrir um parêntese aqui. Eu trabalho no CAPS, né? Todo mundo sabe que eu trabalho no CAPS daqui a muitos anos. E nunca tivemos tanto transtorno de personalidade como a gente tem tido na atualidade, nos últimos, aí eu colocaria nos últimos 5 anos. Eu nunca vi tanto transtorno de personalidade. Acho que é uma clientela que vocês vão pegar muito na prática profissional de vocês, que é exatamente um grupo de pessoas que tem uma dificuldade enorme de admitir que errou, de aprender com seus erros, de aprender com a experiência e com limiares de frustração baixíssimos. Nós nunca tivemos tantas tentativas de autoextermínio, com limiares de frustração muito baixos, e aí a gente vê que tem uma questão com essa questão das regras sociais, com essa questão do pré-frontal. Lembrar que é a última área que está sendo mielinizada, então é o que eu já venho falando com vocês, então é uma coisa que depende de maturidade, e a gente tem tido muitos casos de transtorno de personalidade. A gente tem que pensar como é que a gente está trabalhando socialmente a questão de regras, a questão do controle inibitório, dessa flexibilidade cognitiva, que são fundamentais, né? Fundamentais para se pensar nessa questão mais importante, que é essa flexibilização que a gente precisa ter, tá? Então, a gente tem tido muito isso, problema com regras sociais e baixo limiar à frustração, ok? Aí tem só um modelinho para vocês verem o que acontece com a pessoa, né? Ela tem dificuldade, então, iniciar, né, e na sua conduta, a pessoa vai ter problemas de iniciar uma conversação, com apresentação de afeto superficial, expressão limitada, uso de comentários inapropriados. Por exemplo, ela tem uma síndrome executiva, então ela vai ter na comunicação dela uma série de sinais que mostram para a gente que ela tem uma imaturidade nesse sentido, né? Perda de interesse na conversação, pobre organização verbal, dificuldade de generalizar a conversação, dificuldade em compreender pistas de outras pessoas relacionadas ao não interesse na sua fala,
não consciência das suas dificuldades na comunicação, né? E aí o outro exemplo é na relação à tarefa. Como é que isso fica quando a pessoa vai realizar uma tarefa, por exemplo, fazer compras, né? É uma tarefa simples, de uma execução simples, mas que depende de um planejamento, de uma iniciação, de um sequenciamento, né? Então a pessoa vai ter dificuldade em ir às compras, mesmo observar que não tem nada na sua casa, ela precisa, mas ela não tem iniciativa para isso. Se ela vai fazer compras impulsivas de itens desnecessários, depois ela desiste da tarefa, ela não consegue confeccionar lista de compra, dificuldade em encontrar os produtos e não tem consciência de que a realização de compras é motivo de preocupação. Aí também faz parte do Leandro Malloy, né, Diniz, que são, né, pessoas neurocientistas que têm estudado muito isso, como que se manifesta as síndromes executivas em relação ao dia a dia, rotina diária mesmo das pessoas. Agora a gente vai ver um videozinho, ele está em inglês, mas eu acho ele muito bom e eu acho que vale a pena a gente fazer um esforço, né, para assisti-lo. Eu acho que está todo mundo aí, a Raquel está aí, Renata está aí, a Nice, que eu não tinha dado frequência. O Kleiner, gente, desistiu mesmo? Ele Parece. trancou. Ah, tá. Denis está aí? Não. Daniel e Aline. Ok. Eu tô presente, Gisele. Não, já coloquei. Tá. Isabelle. Eu tinha colocado tudo aqui já no bar, tudo pronto para vocês, mas agora veio o cachorro e puxou tudo. Eu perdi, tudo estava já separado para vocês. Vocês sabem o que é controle inibitório? Vocês já viram o teste do marshmallow? Vocês estão me ouvindo? Não. Sim, mas eu não Não? sabia o Tá te teste. ouvindo e não estamos ouvindo. Antes da gente ver o teste, as funções executivas, eu vou passar o teste do marshmallow para vocês. Ele mostra o que é controle inibitório e como que ele é avaliado em algumas crianças. É uma brincadeira, né, que eles fazem, mas que vai dar para vocês uma ideia do que é controle inibitório. Como que a gente inibe determinados desejos, determinados prazeres imediatos, para que a gente tenha uma recompensa posteriormente, tá? Então, vamos lá. Gente, mas hoje está difícil. Vamos lá. Possível. Pedro Henrique. Toco de maçã aqui, embaixo da mesa, que isso não estava aqui não, Pedro, porque eu limpei a casa sábado. Ah, é possível, Pedro. Raquel, Você áudio. esqueceu? Não, você tá bem safadinho. Raquel. Raquel, coitado, Pedro Henrique, Raquel. Raquel, áudio. Ai, gente, desculpa. Em casa também eu acho toco de maçã direto. Ainda Ah, bem não, que gente, de maçã. desculpa, denunciei aqui em casa, bagunça. Ainda bem que de maçã. Pelo menos é maçã, né, Gisele? Tá saudável. ótimo. Saudável. Desculpa, gente. Que isso.
Ô, gente, mas não é possível que hoje a coisa tá difícil, viu? Não é possível que eu não vou conseguir nada. Ah lá, já perdi de novo. É, gente, não vai estar dando certo hoje, não. Não sei o que é. Aqui, ele está aqui, mas ele não passa para vocês. Aqui. Vamos lá. Agora eu vou desligar aqui no meu e vou. Ok, gente? Agora foi? Ok. Signature. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have to. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something, and then I'll come back. It's up to you. You can have it now, or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay?
Então, o que é isso? Isso é controle inibitório. Ele foi replicado várias vezes. Replicado muitas vezes. Oi, Hipólito. Oi. O Hipólito quer falar, Hipólito? Só pedindo para você mandar o link depois. Mandar o quê? O link. Tá. Aí o que acontece? Eles replicaram isso outras vezes com adultos, é super legal. Depois vocês entram na internet, testam o marshmallow, eles fazem com adultos, é uma piada com adultos. Eles enfiam a blusa em cima da roupa, do bolso, para não ver o marshmallow. E aí o que acontece? Eu acho que os dois microfones são ligados, né? Tá dando eco, né? Aí o que acontece? A ideia continua dando eco, gente. Vou fechar aqui. E aí, esse vídeo, ele mostra o controle inibitório, que é exatamente a capacidade que vai sendo maturada na criança, que é exatamente quando ela pode inibir um desejo rápido para que ela possa ter uma consequência, uma recompensa posterior que seja mais favorável para ela. E vamos combinar que até hoje a gente está nessa luta. Até hoje a gente faz um controle inibitório de determinadas coisas para que a gente possa ter um sucesso adiante, né? Eu vou mandar o link para vocês, ele é bem ilustrativo e é exatamente isso que é o controle inibitório para a gente poder trabalhar as questões, quando a gente trabalha na neurociência, na neuropsicologia, a gente trabalha muito nesse sentido, que é fazer com que a criança aprimore o seu controle inibitório, tá? Agora, o próximo são as funções executivas, que a gente vai ver, que também é extremamente importante para a gente entender como é que funciona isso dentro da neurociência. Vamos lá, ele está aqui, ó, funções executivas. Ele está em inglês, mas dá para a gente ver. Ok? Passou muito rápido escrito, mas parece que as crianças que se conteve, não comeu, foram adultos bem-sucedidos depois. E os que comeram não conseguiu conquistar nada, né? E a gente não pode fazer um jargão que é sempre assim. Mas nós sabemos que as pessoas que têm um controle inibitório são pessoas que são mais bem-sucedidas mesmo. Por exemplo, você quer ser psicólogo, você sabe que você vai ter que sacrificar. É o tal do sacrifício, que é perder suas noites, que é estudar para que você tenha um sucesso mais a longo prazo, né? Então, o controle inibitório é exatamente isso. É quando eu tomo a iniciativa de fazer determinada coisa, me planejo, entendo que eu vou ter que inibir determinadas coisas para que eu possa ter um sucesso lá na frente, né? Então, por exemplo, você quer casar, você quer construir uma família. Então, você vai ter que inibir seu desejo de ficar com todos os homens do mundo, não é isso? Se você quer comprar um carro, você vai ter que inibir seus gastos para que você possa comprar um carro. Então, esse controle inibitório, a gente acha que é bobagem, o teste do marshmallow, mas é exatamente isso. Você entender que para você ter um plus, você ter algo a mais, você vai ter que esperar. Espera um pouquinho. E quem vai fazer que você espere um pouquinho é o pré-frontal, que é o teste aí que ficou bem claro para a gente. Agora, as funções executivas, gente, para a gente concluir esse blocozinho, né, de funções executivas, tá em inglês, mas dá para a gente ver como que ele... Eu vou só parar aqui para eu poder ligar. Então, vamos. Science tells us that brains, minds, are built, not born. And at the center of this Vocês não estão vendo? Não tá passando, não. Estou vendo mesmo, não estão vendo nada. Children's self-regulation, they say,
executive function are key ingredients in their lifetime performance. It's not just about learning language or learning numbers or learning colors. Ah, gente, é porque o vídeo está desligado aqui. To work effectively with others, E agora? distractions, with multiple demands. These actually Não. Agora nada ainda. Science tells us that brains, minds, are built, not Hoje não é meu dia mesmo. And at the center of this dynamic architecture are a set of skills called executive function and self-regulation. Tô só ouvindo o áudio dele, mas não entendo inglês. Ah, gente, então peraí, então tá fácil de ouvir. Não, porque aqui tá... and executive Não estão function vendo? are key ingredients in Não. lifetime performance. It's not just about learning language or learning numbers or learning colors. Hoje a coisa tá feia. Work with others, with distractions, with multiple demands. Vocês estão só ouvindo, né? Their skills Sim. contribute to the productivity of the American workforce. Vamos lá de novo tentar. Vamos ver se vai agora. Oi, gente. Tells us that brains, Não. Ah, então eu vou desistir. Eu vou mandar o link. Eu mando o link para vocês. executive function and self-regulation. Porque Children's self-regulation and executive function are key ingredients in their eu mando para vocês, então. Eu não Ele tá sei aparecendo duas imagens, Gisele, sua. numbers or learning colors. You have to work with others, with distractions, with multiple demands. Sumiu. Gisele? Quem me falou alguma coisa aí? Me ensinou. Não, você tinha sumido. Eu falei, Gisele? Não, eu estou procurando aqui. Então, vamos lá. Esse vídeo, eu vou mandar, então, os dois para vocês. O do Marshmello, esse vídeo. É um vídeo simplesinho, mas vai falar exatamente disso, dessa maturação que vai acontecendo e o quanto que isso é importante para se ter um adulto que seja um adulto maduro, que saiba tomar decisões, que tenha iniciativa, que siga regras sociais e que tenha sua personalidade moldada por esses valores que são familiares, sociais, religiosos, culturais, tá? Para se ter um comportamento mais adequado. Era só para ilustrar isso mesmo. Então, fechando isso aqui agora, a gente viu, então, que Lúria coloca isso como primeira etapa, como primeira unidade, porque é exatamente essa unidade que vai gerenciar
toda a ação humana. Então, todas as nossas ações diárias, sequenciamentos, pensamentos, raciocínios, tudo isso é proveniente das funções executivas que estão aí nessa primeira área de Lúria, que é no pré-frontal. Então, quando o Enem cobra de um aluno conhecimentos numa prova fechada, né? Então, você vai perguntar lá qual o órgão que trabalha, por exemplo, coordenação motora, e aí põe cerebelo, coração ou fígado, aí o aluno vai e põe cerebelo. Isso é um conhecimento que está lá na região parieto-occipital, tá? Mas quando o Enem cobra, faça uma redação, um texto, elucidando a importância do ser humano, do cerebelo para a evolução do ser humano, né? E aí esse menino ele vai ter que ter o quê? Iniciativa, ele vai ter que pensar onde iniciar o texto dele, ele vai ter que tomar decisões, qual tipo de raciocínio que ele vai seguir, né? Ele pode escolher várias formas de falar desse cerebelo. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai buscar o conhecimento lá de longo prazo, de memória de longo prazo, vai trazer para a memória de trabalho e vai trabalhar com esses conceitos que ele tem. Quem faz isso? O pré-frontal, tá? Então, quando o Enem cobra essas duas possibilidades de questões, o Enem, né, nós estamos lidando com educadores, eles sabem como que eu preciso cobrar. Eu não posso cobrar só o pensar, o conhecimento. Eu tenho que cobrar uma forma dessa pessoa conseguir se manifestar, relatar, falar, raciocinar, pensar, tomar decisões. Isso é pré-frontal, tá? Então, é por isso que a gente tem esses dois tipos de questões. Então, deixando bem claro que pré-frontal é a região que vai maestrar, que vai gerenciar, ordenar todas as funções cognitivas que nós temos, todas as funções psíquicas, né? Quando a gente lida com a saúde mental, que a gente estuda o psiquismo, que a gente estuda consciência, atenção, orientação, senso-percepção, o pensamento do paciente, a gente está cobrando, a gente está avaliando todas essas funções que são corticais, mas que estão agora mais especificamente no lobo pré-frontal. Ok? Tranquilo? Terceira área de Lúria, pré-frontal. Um conceito também importante agora que a gente tem que trabalhar na neuropsicologia é a questão da leitura. Onde que a gente lê? Onde que está a leitura dentro desse nós somos seres que somos alfabetizados, né? Então a gente aprende sobre o mundo e a gente lê sobre o mundo. Então a neurociência também ela se debruça sobre essa área, como que as pessoas aprendem a ler, como que esses conceitos acabam sendo registrados e depois lidos dentro de uma sequência lógica que depende também da cultura. A gente tem lugares que leem de forma diferente, as letras são diferentes, por exemplo, Japão, né? Quando a gente pega as letras lá do Japão, elas são completamente diferentes da nossa cultura. Então, a leitura também é uma das funções interessantes, cognitivas importantes para a gente ver na neuropsicologia, tá? Por causa da dislexia. A gente vai ver muito disléxico na vida profissional da gente, que são as pessoas que não conseguem ou têm grandes dificuldades em manter uma leitura regular, dinâmica e com entendimento, tá? Então, a gente vai ver esse conceito que também vou ter que buscar lá, porque depois que o celular, o computador desligou, o trem tudo saiu do lugar aqui, eu tenho que ir lá buscar na biblioteca. Eu mandei esse conteúdo para vocês também. Vamos lá. Habilidade de leitura e dislexia.
Ok? Tá aí? Tá claro para todo mundo? Sim. Então, vamos lá. E aí, o que acontece também? Como eu falei com vocês, a gente vai ter áreas específicas para cada função. E se a gente for lembrar da área primária visual, ler é visão, não é, gente? A gente não tem que enxergar, né? O que acontece? Então, eu tenho a área primária, onde a imagem chega. Eu tenho a área secundária, onde ela é percebida. A percepção visual está numa área secundária. E aí a gente vai ver, então, que a leitura, ela fica adjacente a essas áreas, né? Então, todo o processo de aquisição de qualquer informação pelo cérebro passa pelo caminho sensorial, óbvio, né? A gente já viu isso. É a segunda área de Luria que vai receber o mundo, que vai captar o mundo pelos órgãos sensoriais. Então, o processo central ocorre em vários níveis de integração, por isso que eu falei com vocês, área primária, secundária, terciária, mecanismo, eu tenho sensação, percepção e cognição. A extensa área cortical humana, responsável pela associação de informações, permite dar sentido às informações que recebemos do ambiente ou que geramos internamente. É o cérebro podendo pensar, conhecer, comunicar e decidir, tá? Então, nada mais do que a gente já vem falando esses níveis de integração que vão acontecendo. Eu recebo o estímulo visual, eu percebo esse mundo visual, né, a percepção visual, e eu aprendo sobre essa informação visual. Então, a gente tem essa hierarquia dos sistemas organizados. No cognitivismo computacional, o cérebro é metaforicamente entendido como um dispositivo que funciona à semelhança de um computador. A gente tem as entradas, os processamentos e a saída. Então, eu tenho um estímulo que entra, ele é processado e eu tenho uma resposta. Então, eu tenho um estímulo que entra, processo, eu tenho o aprendizado. O estímulo entra, eu processo, eu tenho o meu comportamento. Ok? O que a função executiva quer? Que o meu comportamento seja o mais adequado possível nas minhas relações pessoais, sociais e profissionais. Ok? O córtex cerebral e o tálamo estão interconectados por uma extensa via de projeção excitatórias que mantém a reverberação autossustentada associada aos processos sensoriais, cognitivos, emocionais e motores. Eu gosto dessa frase, é de um livro de 2007, porque fala exatamente isso que eu venho falando com vocês. Nós temos o tálamo. O tálamo, ele recebe todas as aferências. Ele joga isso através de Sara para o córtex. E para que eu possa aprender, eu tenho uma reverberação autossustentada. A gente reverbera o nosso conhecimento, daí a memória, tá? Por isso é importante. Vocês já imaginaram se você lesse um livro, que seja um romance? Você está lá lendo o livro da esquerda para a direita, seguindo direitinho as frases, as palavras vão ter um significado. Imagina se acabasse de ler aquela frase e perdeu tudo. Né? Quando é que você chegaria ao final desse livro? Nunca, nunca, porque você não ia reter as informações. Então, a leitura, ela precisa de uma reverberação autossustentada. Quando você inicia um livro, uma novela, vamos pensar numa novela, você está assistindo uma novela. Imagina se você esquecesse o capítulo de ontem. Você ia começar sempre do zero, porque eu preciso ter essa reverberação, essa sustentação daquilo que eu já vi, daquilo que eu já li, né? Senão a leitura não teria sentido, a gente não conseguiria chegar ao final desse capítulo, né? Quando a gente entra na neurofisiologia da leitura, vamos lembrar de uma coisa que eu falei com vocês no início, quando a gente falou dos hemisférios cerebrais. A gente tem 2 hemisférios cerebrais, o direito e o esquerdo. E a gente viu que quem é destro,
o hemisfério dominante é o esquerdo. O nosso Wernicke, a nossa área de Wernicke, é mais desenvolvida do lado esquerdo, porque é a área em que eu trabalho mais em relação a essa diferenciação de dimídios, né? Eu tenho o hemisfério esquerdo que domina o meu corpo direito e o hemisfério direito que domina o meu corpo esquerdo. Então, muitas funções nossa destra são muito esquerdas. Outra coisa, a gente viu que cada hemisfério tem dominâncias, que tem características mais definidas. Por exemplo, o hemisfério esquerdo ele é mais lógico, mais sistemático, né? Essa coisa da sistematização, da lógica. O direito já é mais criativo, mais espacial, tá? Então, a importância do hemisfério esquerdo na atividade da leitura é conhecida desde o final do século XIX, né? Quando a gente viu que lesões do giro angular, supramarginal e temporal superior esquerdo tinha perda da capacidade de leitura. Então, as estruturas neurais relacionadas à leitura estão distribuídas principalmente no hemisfério cerebral esquerdo, incluindo a região occipital, temporal posterior, giro angular e supramarginal do lobo parietal, e giro frontal inferior, e essas áreas são ativadas em diferentes tipos de situações que ocorrem durante a leitura. Então, olha lá. Olha que tanto de área envolvida na leitura. E vocês estão vendo que são áreas mais voltadas para a região parieto-occipital-temporal. Giro angular, supramarginal, parietal inferior, parietal superior e giro pós-central. Olha aí. Essas regiões são áreas diretamente ligadas ao processo da leitura. Então, a gente vai ver o quê? Como é que funciona a leitura? Primeira coisa, funciona mais no hemisfério cerebral esquerdo. Onde que chega a imagem das letras? Na área visual primária. Isso vocês já aprenderam. Toda a informação sensorial chega na primária. Então, a imagem das letras vai chegar lá naquela região que a gente viu occipital. Oi. Falta 1 minuto, a gente vai abrir de novo? Vamos. Eu tenho que terminar esse conteúdo e a gente tem 3 aulas, não é isso? Vamos abrir de novo. Agora eu vou tentar, já que o computador não desligou, vamos tentar entrar no mesmo link de novo, ok? Então, eu vou sair para a gente entrar de novo. Deixa eu parar a gravação e a gente volta de novo.